Pai do Senhor, amados. Pai do Senhor, irmãos. Deus abençoe. O que está pensando? Esse pastor é uma benção. Queridos, abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2. Amém, amados? Diz-nos assim o versículo 36. Ou melhor, 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Quero desde já agradecer pastor Marcos Gouveia, que nos... Calma. Então vamos embora, né, pastor? Muito obrigado. Em especial o pastor Clementino, que é o nosso pastor, né? Sem ele e sem a vontade dele, a permissão dele, nós não estaríamos aqui. Mas a toda a diretoria, mas muito obrigado, viu? Deus abençoe ao ministério. Amém, irmãos? É bom agradecer, né? A gente não perde nada por isso. Que Deus abençoe. Irmãos, eu quero falar um pouco esta noite, e até onde o horário nos permitir, sobre a igreja que abalou e que ainda pode continuar abalando este mundo. E existe um cidadão, Bill Hybels, ele, em um dos seus livros, ele faz uma pergunta: qual é a igreja mais importante do mundo? E ele responde: é a igreja que Deus está edificando dentro de você. Ou seja, quais são as marcas desta igreja que ainda hoje pode abalar, fazer a diferença neste mundo? Para responder a esta pergunta, precisamos não olhar para as igrejas contemporâneas, mas para a igreja mãe, aquela que nasceu lá em Jerusalém. E quais são as características? Eu quero falar um pouco sobre algumas delas, e até quando der aqui. Porque, irmãos, ao longo do tempo, ao longo da história, muitas coisas mudaram. Eu mesmo aceitei Jesus em 84. E de 84 para cá,
eu vi muita mudança, coisas boas, mas também vi coisas perniciosas que trouxeram prejuízo à igreja. E fico observando estes homens, pastor Clementino, pastor Américo, pastor Emboaba, anos a fio, e eu tenho certeza que eles já presenciaram também muitas mudanças. Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus não muda. Deus não muda. Aquilo que Deus estabeleceu não muda. A sua palavra não muda. Passarão os céus e a terra. Ou seja, nós podemos mudar, mas ainda que eu seja infiel, ele permanece, porque não muda. Amém, queridos? Então, feito isto, irmãos, eu quero aqui entender que aquela igreja possuía algumas marcas. Ela se reunia no templo, mas também nas casas. Ela tinha um profundo compromisso com a doutrina, mas os seus cultos, as suas reuniões também eram festivas. Ela era profundamente engajada em ação social, ajudava as pessoas, mas também na sua verticalização, ou seja, na oração. Ela tinha grande comunhão dentro, mas também tinha a simpatia dos de fora. E ela não apenas evangelizava, mas também fazia discípulos. Ide por todo mundo e pregai, diz Marcos. Mas alguém disse: ide e fazei discípulos. Quando eu evangelizo, eu estou jogando a rede. Mas quando eu me assento com alguém para ensinar, eu estou discipulando. Isto aqui faz a diferença, irmãos. Eu costumo dizer que, às vezes, ganhamos tantas almas, mas com a mesma facilidade perdemos, por falta de estruturá-las. Mas falta vontade, falta interesse por parte de alguém. Talvez ele não quis se firmar, mas nós temos uma obrigação, queridos, de discipular. Quando eu aceitei Jesus, me lembro como se fosse hoje, eu tinha 18 anos e meio. Me lembro, foi num congresso de jovens, num domingo. Na segunda-feira à noite, a minha casa foi invadida, pastor Marcos, por uns 30 jovens. Como quem dizia: nós não vamos agora te deixar, vem conosco. E sabe que eles fizeram isso, irmãos? É interessante, porque a semana toda, o mês todo, ou enquanto eu não me estabeleci plenamente, eles não me abandonaram. E mesmo depois de muito tempo, sofrendo alguns reveses, também não me deixaram. O que é isto? Eles diziam: vamos para o ensino, vamos para a ceia, vamos para a vigília. E eu ia. E eu gostava, eu dizia: que coisa boa. E tudo aquilo era novo para mim. Mas havia uma alegria no meu coração, contagiada por aqueles jovens e pelo que Deus fazia no meio da igreja, que quando menos esperei, pastor Clementino, antes de descer as águas, estava lá pulando, falando línguas estranhas, dizendo que coisa boa é receber este negócio da parte de Deus. E não mudou, irmãos. Por quê? Porque um dia alguém disse assim: rapaz, fica quieto, fala baixo, não grita. Mas sabe de uma coisa, irmão? Cada um tem um jeito de ser. Eu fiz muita coisa, eu fiz muita besteira, fiz muita coisa errada. Quem não erra? Mas uma coisa eu tenho que ter consciência, pastor Gadelha, que aquilo que moveu a minha vida quando eu aceitei Jesus não mudou.
continua intrinsecamente aqui, é o que me liga ao trono, aleluia, é o que me faz sentir a presença do Senhor. E deixa eu lhe dizer uma coisa, quando o pastor Clementino diz pentecostal, irmão, é porque esse nome vem lá, né? Os discípulos foram batizados na festa de Pentecoste, lá em Jerusalém, mas ligou-se uma coisa a outra, por isso que somos chamados de pentecostais. Agora, eu entendo que ser pentecostal é ter razão também, é ter consciência, é entender as coisas, é ser racional. Mas uma coisa, irmãos, é bom, é quando você tem liberdade. É por isso que eu estou numa igreja pentecostal até hoje. Senão eu iria para uma aí, irmãos. Por que eu gosto da igreja pentecostal? Porque quando eu sinto de dar glória, eu dou glória. Quando eu sinto de me alegrar e levantar a mão, eu levanto a mão. Quando eu sinto que Deus quer me usar na hora certa e no momento certo, quem sabe numa ação do Espírito Santo, no que diz ao dom, eu vou dar liberdade e Deus vai usar, mas alguém vai olhar e vai estranhar, não tem problema, o importante é que eu sei em quem tenho crido, eu sei o que Deus me deu, você também tem que ter esta convicção, meu irmão, então não se cale, você está numa igreja que você pode glorificar e acabou. Aleluia! Então a igreja, vamos ver aqui, era uma igreja, irmãos, que ela tinha algumas características, e eu fico olhando hoje, e as igrejas que estão crescendo, elas estão crescendo e eu vejo um grande desequilíbrio. Por quê, queridos? Tem igreja que zela pela doutrina, mas os seus cultos não são festivos ou não há entusiasmo. A gente entra e sai, e eu olho para alguns, meu Deus do céu, parece que está saindo pior do que entrou. Verdade, gente, porque o culto tem que ser um momento de celebração, um momento de festa. Parece que alguns esperam os congressos chegarem. Nesse congresso Deus vai falar. Nesse congresso Deus vai avivar. Nesse congresso Deus vai fazer algo. Escuta, eu entendo que todas as vezes que nos reunimos, tem alguém que está no meio, está na Bíblia. Eu não sei se alguém ainda crê como eu. Porque se eu não crer que Jesus está nesta reunião, eu vou para casa ver novela, irmão. Mas se Jesus está aqui, tem que haver festa. Pelo amor de Deus, alegra esse coração, rapaz. Acho que chupou um limão azedo. Hã? E aí, irmão? Quem crê que Jesus está aqui? Faz festa, porque a festa é para Ele, e se Ele está presente, ainda tem algo a ser feito, oh aleluia, glória, ainda bem que tem alguém aqui. Então tem doutrina, mas não há entusiasmo. Algumas igrejas são ativas na ação social, mas desprezam a oração. Social é tudo, e vamos segurar pelo social inclusive. Faz o churrasco, faz o retiro, faz a festa. E vamos dar um jeito, tem que segurar essa galera aí, porque, e hoje o negócio é esse, mas não há oração. Então o social é muito forte. Mas a oração, meu irmão, aleluia. Há outras que crescem, irmãos, demais, mas é número. Por quê? Porque eles estão mercadejando a palavra. O que é isto? Meu irmão, e aí fica fácil. Porque quando eu vou para a Bíblia, eu não posso excluir, inclusive as exortações, os ensinamentos que nos trazem a uma vida de correção, os corretivos de Deus. E parece-me que em algumas igrejas e alguns pregadores, bispos, apóstolos, esta mensagem não pode existir, porque eu preciso arrebanhar, e para arrebanhar, receba a chave,
receba o carro, receba a casa, receba a cura, receba a libertação. E Deus pode dar? É claro que pode, mas tem uma coisa: não exorte. Traga, porque Deus vai fazer. Leve a rosa, leve o sal, leve a vassoura, pelo menos se ela voasse, né, irmão? Leve a vassoura ungida. Leva a caneta, bota na porta, leva o amuleto, põe debaixo da cama, põe no seu marido, põe no seu filho. Quer dizer que o sacrifício de Jesus foi em vão? E aí alguém diz e olha, nossa, está cheio, e nossa, e como entra gente, não está cabendo, e como entra dinheiro, e que igreja rica. Eu quero ver naquele dia, se vai estar na direita ou vai estar na esquerda, porque palavra não se vende, a palavra, ela é como é. Deus não vai mudar, por causa de alguns infelizes, que querem arrebanhar e arrecadar, para se dar bem. Se é que alguém me entende. Ei, e eu estou falando isso com consciência. Então cresce, mas perceba. Vamos ver a igreja modelo. Meu Deus. Primeiro, a igreja de Jerusalém, a igreja modelo, ela tinha firmeza doutrinária. Ela nasceu sob o bastão da verdade. A igreja começa com o derramamento do Espírito Santo e pregação cristocêntrica e a permanência dos novos crentes na doutrina dos apóstolos. Primeiro, unção, poder, graça. Segundo, mensagem, palavra, pregação. Querem ver uma coisa? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, está aqui, versículo de número 22, porque quando foram batizados com o Espírito Santo, alguém olhou e disse, estão bêbados, estão cheios de mosto, está tudo doido. Aí Pedro toma a palavra e faz uma colocação do profeta Joel, estes homens não estão embriagados, mas é o que foi profetizado, predito, lá atrás. Só que quando Pedro traz esse esclarecimento, ele começa a pregar. Olha aqui o versículo 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. E ele começa a Jesus, e ele vai encerrar no versículo 36. Saiba, pois, com certeza, que toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificastes, Deus o fez, Senhor é. Ele começa com Jesus e termina com Jesus. Porque se Jesus não estiver no centro da tua mensagem, esquece. Se Jesus não for o centro da tua pregação, esquece. Mas se Jesus estiver no centro, a tua mensagem é cristocêntrica, não se preocupe, pode pregar, pode falar, pode ensinar, pode derramar, porque ele se responsabiliza pela palavra. Até porque quem convence? Somos nós? Não, mas prega a palavra, prega Jesus Cristo. Escute, depois dessa mensagem, olha que coisa linda. 3.000 almas. Toma Jesus. Não tinha microfone, não tinha caixa. Não tinha ninguém para... Quase 3.000, gente. Só que aí, preste atenção. O que foi que aconteceu? Por causa desta mensagem, Pedro e João, irmãos, saem, escute, vão orar. Fazer o quê? Um paralítico é curado. Eles saem e são presos. Eles são presos por conta de um milagre. Só que quando eles são presos, preste atenção,
Pedro olha e diz: escute, eu vou trazer aqui uma palavra para vocês, mesmo estando preso. Meu irmão, quem tem Jesus, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Se o teu coração está cheio de Jesus, meu filho, não tem novela, não tem filme, não tem conversa fiada, não tem besteira. Você vai contar milagre, você tem prazer de falar das coisas de Deus, aleluia. E aquilo que sai, a não ser que seja de Jesus, fere os seus ouvidos. Aí ele diz assim: escuta. Quando Pedro viu, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais? Aí ele começa, versículo 3:13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho, Jesus. E ele começa, mas começa com Jesus. E ele termina no 26, ressuscitando Deus o seu filho, Jesus. Oi, 5.000 almas. 5.000. Preste atenção. Uma igreja que quer abalar e continuar abalando este mundo, tem que continuar pregando Jesus. Não adianta inventar, pastor Clementino. A mensagem é Jesus. A palavra é Jesus. O Deus é Jesus. Quem faz é Jesus. Quem opera é Jesus. Quem realiza é Jesus. Quem liberta é Jesus. Quem cura é Jesus. Quem renova é Jesus. Quem muda é Jesus. Quem tira das drogas é Jesus. Quem tira das prisões física ou espiritual é Jesus. Quem opera é Jesus. E alguém já cantou aqui esta noite: não adianta inventar, o negócio é com Jesus. Ponto. Prega Jesus, irmão. Fala de Jesus. Aleluia. A igreja, ela tinha, irmãos, esta convicção, era cristocêntrica. Ao longo da história houve muitos desvios, mas não quero falar sobre isso. Segunda característica desta igreja, era uma igreja de orar. Era uma igreja que orava, amados. Alguém se lembra ainda quando a gente chegava no templo e orava? Quem se lembra? Às vezes eu me lembro, eu era criança, meus pais me levavam. Eu dizia: mas orar, mas dobrar o joelho. Dobra o joelho, menino. Eu ficava vendo a Bíblia, eu ficava pensando, não era moleque, criança, mas eu dobrava o joelho. E de repente a igreja... Me lembro que morei no interior, meus pais iam para a igreja e nós andávamos quilômetros, mas quando estávamos chegando próximo, já ouvíamos aquela igreja, irmão. Alguém diz: não, mas não precisa, olhe para mim. Nós somos resultado de oração, gente. Esta igreja, pastor, é resultado de oração. A tua vida, querido, é resultado de oração. Nós somos resultado de oração. Eu estava num salão de baile aos 18 anos. Eu saí 3h30 da manhã, cheguei em casa, abri a porta, bem devagarzinho. Alguém estava no quarto ao lado. Jesus, eu não sei onde meu filho está. Cuida dele. O meu sonho é ver ele na tua presença. E eu ouvi a minha mãezinha orando por mim. Você não entendeu, querido? Se você orar, Deus move o céu. Se você orar, Deus move esta reunião aqui esta noite. Se você orar, tem milagre aqui hoje, querido. Deixa eu dar glória, deixa eu glorificar este Deus. Por favor, meu irmão, em nome de Jesus, volte a orar. A igreja precisa voltar a orar.
igreja mãe. A igreja no começo, ela não tinha apenas uma boa teologia da oração, ela orava. Aleluia. Atos 1:14, todos unânimes, perseveravam em oração. Atos 3:1, os líderes da igreja vão orar às 3 horas da tarde, lá no Templo Formosa. Atos 4:31, a igreja sob perseguição, ela ora, o lugar treme, o Espírito desce. Atos 6:4, a liderança entende que a sua maior prioridade é a oração, separa homens para cuidar de todas as coisas, e nós perseveremos na palavra, mas acima de tudo na oração, porque sem oração não vai. Sem oração não vamos sair do lugar. Aleluia. Atos 9:11. O primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é este: vai lá, porque você vai encontrar Paulo orando. Aleluia. Atos 13, de 1-3. A igreja de Antioquia ora e Deus abre as portas das missões mundiais. Atos 16:25, Paulo e Silas oram na prisão e Deus abre as portas da Europa para o evangelho. Atos 20:36, Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele está se despedindo, mas ele dobra o joelho na praia e ora com os irmãos para sair daquele lugar. Atos 28, de 8-9, Paulo ora pelos enfermos, por Públio, e ele é curado. Olhe para mim, meu irmão, a igreja orava. Eu vou repetir, a igreja, pastor Clementino, a igreja orava. A igreja orava, vou repetir, a igreja orava. Meu Deus, me ajuda a voltar a orar. A igreja precisa voltar ao caminho da oração, meu irmão. Pastores, precisamos voltar ao caminho da oração. Parece-nos que não precisamos mais de orar hoje. Estamos como Eliseu. Cadê o Espírito que estava sobre Elias? Parece que queremos viver da oração dos outros. Alguém tem um ministério, eu nunca vi isso, rapaz. Já vi ministério da palavra, mas ministério da oração. Pelo amor de Deus, irmão, ninguém tem ministério de oração. A igreja precisa orar, independente de qualquer coisa, tem que orar. Mas deixa eu correr um pouquinho aqui. Mais uma característica desta igreja: havia temor de Deus na igreja. Olha para mim, havia temor de Deus. Eu gostaria de não falar sobre isso, porque se tem uma coisa que me machuca hoje, é quando eu olho e vejo tantas pessoas indiferentes. A falta de temor que cercam alguns, estão preocupados com tudo, menos com a sua vida com Deus, e brincam, e zombam, e fazem piadas, e não se importam às vezes nem com o testemunho, e isso é que é o pior. Havia temor. Hoje há uma banalização do sagrado, há uma saturação, comercialização e paganização das coisas de Deus. Lembra-se dos filhos de Eli? Ah, meu irmão, que coisa terrível. Filho de alguém que cuidava das coisas do Senhor. Pastor Marco cresceu vendo seu pai cuidando das coisas. Cresceu vendo seu pai ministrando, fazendo sacrifício, mas eles olharam para as coisas de Deus, banalizando. Pegava as coisas sagradas para fazer o que não devia.
cometiam dentro do templo as maiores atrocidades. Por isso que quando eles estão na guerra e manda levar a arca no arraial, a arca foi, mas a presença de Deus não. Eu gostaria de entender isto. Se a arca era a presença de Deus no meio do povo, o que eles não entenderam, parece que eu vejo muitos hoje perdidos em relação a isso. O pecado afasta a presença de Deus. A desobediência afasta a presença de Deus. A rebeldia afasta a presença de Deus. Feliz daquele que ainda entende a voz do Senhor. Eu gosto quando eu leio em Apocalipse e eu percebo que no final daquelas cartas à igreja da Ásia, a concretização a finalização é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estão colocando o sagrado aonde não se deve, estão manchando suas vidas, e parece que vejo Deus olhando para muitos hoje dizendo: sai, escapa-te por tua vida. Eu sou um Deus que amo, eu sou um Deus longânimo, eu sou um Deus misericordioso, mas eu sou um Deus justo. Entra na minha presença, eu quero te abençoar. Oramancho calamandarai. Havia temor. Quem conhece a santidade de Deus não brinca. Antes de ser homem de Deus, eu tenho que ser homem. Eu preciso assumir os meus erros. Deus precisa moldar o nosso caráter. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Havia temor. Em Atos 5 tem uma passagem, porque eles vendiam tudo, mas chega um casal e diz: vendemos, está aqui. Pedro diz assim: por que mentistes ao Espírito Santo? Olha, irmão, Pedro não está dizendo: por que você mentiu para mim? Por que você mentiu para a igreja? Não. Pedro está dizendo: por que mentistes ao Espírito Santo? Olha para mim. Você esconde do pastor, esconde do cônjuge, esconde do amigo, esconde do vizinho. Eu quero ver, está para nascer quem vai esconder, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Escute o que eu vou lhe dizer: esta noite entra na presença do Senhor, volte a ter temor de Deus na tua vida, por favor, antes que a tua mente fique cauterizada e você se perca no meio do caminho. Por amor, Deus está lhe entregando esta mensagem esta noite, porque ainda dá tempo. Volte a temer a Deus na tua vida. Eu vou encerrar aqui. Havia presença da intervenção extraordinária de Deus. A manifestação de Deus extraordinária estava presente na vida da igreja. Irmão, estava o quê? Presente. Pedro e João estão subindo. Levanta aí. Levanta aí. Os irmãos estão orando. O lugar treme. Muitos sinais e prodígios eram feitos. Filipe realiza sinais extraordinários. Eu vou encerrar aqui. Por favor, pastor Clementino, o senhor me permite fazer uma oração com a igreja? Sim, senhor.
Tem alguém que está entre nós, não é crente, ou está afastado, quer voltar para Jesus? Levanta a mão aonde você está e eu oro por você. Nós oramos por você agora. Tem alguém? Tem alguém que precisa? Hoje é o dia. Aceite Jesus. Volte para Jesus. Levante a sua mão aonde você está. Se não tem, que Deus abençoe. Mas eu quero fazer uma oração com a igreja. Aleluia. Pedro estava na prisão. Olha para mim, irmão. Pedro estava onde? Mas lá na casa da irmã Maria, o povo estava fazendo festa. Estava não? Estava recebendo os parentes para uma confraternização. Eles estavam? E Pedro na prisão. Olha para mim. Esse monte de soldado, algema. Dá para sair não, vou dormir. Deixa eu. Deus está compungindo aqui o meu coração, deixa eu falar. Quem disse que está perdido, irmã? Irmãozão, quem disse que acabou? Você crê numa palavra profética sobre a tua vida ainda no século 21? Deus está mandando, eu vou falar. Se você orar esta noite com convicção e confiança, ainda neste culto, Deus arrebenta os grilhões de Satanás dentro da tua casa, na vida do teu filho. Oh glória, Deus abre aquela porta. Oh, como eu sinto a glória e a presença do Espírito de Deus. Ei, aleluia! Quem disse que acabou? Eu ainda prego um Deus que através da oração faz milagre. Paulo e Silas está na prisão. Ô Silas, e agora? Paulo, vamos orar. Só orar não, vamos cantar. Eu ia falar aqui acerca da circunstância. Era uma das características desta igreja. Eles eram perseguidos, mas a alegria estava no coração. E diziam, que bom que nós vamos morrer por Jesus. Que bom que estamos sendo presos por Jesus. Que bom que nós apanhamos por causa de irmão. Quem é que vai festejar porque apanhou, gente? Eles não dependiam de circunstância para transmitir a alegria e o prazer de ter o Espírito Santo na vida, por conta da convicção que eles tinham em Cristo. Fica de pé, meu amado, por favor. Oramancho, orabacandará. Orabaxa, alamancho. Alambai, oenecoramã. Se Jesus abrisse o céu esta noite aqui, irmão. Se este lugar aqui fosse invadido pela glória e presença do Espírito Santo, a ponto de você sentir a sua carne tremer, pela glória de Deus estabelecida neste lugar e na tua vida, levanta a tua mão direita assim comigo, comece a clamar, comece a orar, comece a colocar diante de Deus agora. Eu sinto que esta noite, Deus estabeleceu algo sobre este lugar com a tua vida. Quem sabe não é agora. Levanta a mão, fecha os olhos. Oramancho na macandarai. Mas entra diante de Deus com ousadia, vai. Entra diante de Deus com intrepidez, vai. Como você faz muito tempo que não entra. Pelo amor de Deus, me ouve, reage agora, irmão, reage. Entra diante do trono, isto é palavra, isto é Bíblia. Pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus, Deus esta noite quer reavivar a tua vida, a tua alma. O diabo está pensando que vai te matar, mas esta noite Deus te trouxe aqui para dizer, ora, clama. A igreja que clama, que ora, eu respondo a oração dela. Eu tenho livramento, eu tenho cura, eu tenho milagre, eu tenho resposta.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos diante do teu trono agora, e eu não entro sozinho, meu Pai. A tua palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Alguns, Senhor, caíram em descrédito, alguns desacreditam e desacreditaram, mas esta noite, Pai, o Senhor é poderoso para reavivar, o Senhor é poderoso para levantar, o Senhor é poderoso para dar vida, o Senhor é poderoso para batizar com o Espírito Santo. Quantos vasos se calaram, quantos profetas se calaram, quantos estão vivendo de passado, mas a tua igreja não mudou, porque o Senhor é o mesmo. Aviva a tua obra, desperta o teu povo, que haja temor no meio da tua igreja. Urabacandarabandarai, urabachurimecandarai. Abra a boca, diz Deus: eu quero te encher, eu quero te encher, eu quero te encher, olha aí, eu vou te levantar. Oramandura macandara. Oh glória! Solta o que está entalado aqui. Abra a tua boca. Volte a profetizar, volte a pregar, volte a evangelizar, volte a fazer a obra, volte a falar línguas estranhas. Que Deus abençoe. Olhe para mim, eu encerro aqui. Meu pastor, muito obrigado. Faz um favor para mim. Alguns não gostam, mas esse sou eu. Se quem está do teu lado permitir, aperte a mão. Se for chegado e permitir, abrace. E diga a ele: a igreja não mudou, nós mudamos. Voltemos ao primeiro amor, voltemos a temer a Deus, voltemos para a presença do Senhor como Ele quer que nós estejamos. Eita! Volte para a tua congregação cheio do Espírito Santo. Tem milagre lá, tem bênção lá, tem resposta lá, tem poder lá, tem unção lá. Uma salva de palmas para Jesus.